Olá, pessoal. Começando aqui mais uma live SíndicoNet. Hoje a gente vai falar num formato aí de esquenta para o Conexão SíndicoNet 2024, que vai acontecer no dia 20 de abril. Tô vendo aqui o pessoal entrando. Fernanda Rios, o Jason Mar, que mais? A Laura Mitterer da Elemi. Tudo bem, Laura? Camila, enfim. Hoje a gente vai falar sobre condomínios e instalação. E esse formato de esquenta para o Conexão SíndicoNet, de novo, que vai acontecer dia 20 de abril, é quando a gente traz, então, palestrantes aqui para contar um pouco de como vai ser a palestra que eles vão entregar para vocês lá no momento do Conexão, seja na plenária ou nas trilhas paralelas. Hoje a gente, inclusive, vai falar sobre uma trilha paralela nossa, que é baseada ali, né? Lembrando que as trilhas paralelas a gente fala sobre assuntos mais específicos e de uma forma mais aprofundada. A gente vai falar então sobre condomínios em instalação, tá? Ou seja, aqueles condomínios, aquela gestão que merece um cuidado e uma atenção especial, não só no momento da implantação, como também naqueles anos seguintes que seguem esse empreendimento aí novo, tá? Que geralmente aí você tem ali boa parte das garantias se estendendo ali por 5 anos, se você, como síndico, tá, fizer ali a lição de casa, seguir o manual da construtora, enfim. Tem todo pontos ali, uma sequência de pontos importantes para vocês checarem. E é por isso que a gente traz um tema tão importante aqui para síndicos profissionais, principalmente, mas síndicos moradores e administradores também, para chamar atenção para esses pontos e para essas até pegadinhas que podem virar um grande prejuízo para o empreendimento, para os moradores, principalmente nessa fase inicial, onde todos, né, estão ali com, além de muito felizes, né, vocês sabem bem, eles também estão com os nervos à flor da pele. Então é importante você estar, sim, muito bem preparado. Para falar hoje aqui nesse esquenta para o Conexão sobre esse tema, a gente chamou a palestrante Kelly Ramos. Ela é mestre em habitação e engenharia civil, com mais de 25 anos de experiência, consultora e palestrante em gestão técnica condominial e idealizadora do plano GTP, Gestão Técnica Patrimonial. Então, eu vou chamar aqui a Kelly com a gente, lembrando que vai ser um papo mais rápido, é só um esquenta, ela vai dar uma canjinha aqui pra gente de como vai ser a palestra dela. Tá aí a Kelly, tudo bem, Kelly? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo Estão ouvindo ótimo. bem? Estão ouvindo bem? A minha aqui tá perfeito, tá? Legal. Pessoal, qualquer coisa avisa aqui se tiver com algum problema de áudio, tá? Mas aparentemente está tudo certinho. Estava Legal. explicando, Kelly, que hoje então a gente faz um warm-up aí, um esquenta do Conexão, que vai acontecer no dia 20 de abril. Para quem está assistindo essa live hoje, inclusive, hoje é o último dia do primeiro lote, então ainda dá tempo de você conseguir o seu ingresso com desconto e garantir o seu ingresso também. Lembrando que todos os outros anos que a gente fez o Conexão, a gente encerrou, os ingressos se esgotaram com um tempo considerável antes do evento. Então, não deixem para a última hora, tá? A procura tá grande, tá vindo gente aí de todo o Brasil. A gente está, como sempre, super animado para fazer esse evento. Mas vamos ao que interessa aqui, ao Vamos ponto lá. que a gente trouxe a Kelly aqui para conversar com a gente como uma das palestrantes, tá? Kelly, eu estava até aqui na introdução explicando um pouco do quanto é importante essa fase inicial do empreendimento, seja na implantação ou nos 5 anos seguintes, ali, em função de todas as garantias que englobam, né, uma edificação, um condomínio, um prédio, tá? E você fala muito bem sobre isso, e você traz também questões super importantes que merecem uma atenção redobrada do síndico, tá? Então, de uma forma geral aqui, resumida, conta pra gente como que vai ser a sua palestra, quais os principais pontos que você vai abordar
e por que eles são importantes aí para os síndicos, para os gestores em geral que estão assistindo a gente. Legal, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer, né, ao Síndico Net pelo convite, foi uma honra. Vai ser uma honra muito grande falar para esse público que hoje vem cada vez mais se preocupando com as responsabilidades dentro de um condomínio. Então, isso vai ser muito importante para a gente começar a falar das boas práticas, das técnicas, das normas técnicas e das leis que rege para a gente conseguir ter um condomínio com vida longa, né? Então, eu gosto sempre de falar vida longa ao condomínio, porque a gente precisa cuidar dele desde a sua entrega até a sua maioridade. Então, vida longa para que a gente consiga ter um patrimônio com qualidade e o desempenho esperado, né? Então, como uma boa engenheira, a gente fala de normas e de boas práticas. Então, não vai ter jeito, a gente vai falar sobre isso. E muitos síndicos, eles ficam com receio de falar de normas, com medo de ser muito técnico. Só que nós precisamos traduzir as normas de uma forma mais clara para que todo mundo consiga entender e executar da melhor forma possível, né? Então, quando a gente pensa em um condomínio em implantação, que é o nosso foco da nossa palestra, vai ser a implantação, que é quando você recebe e quais as suas dificuldades, né, nesse recebimento. Então, quando você pensa num condomínio em implantação, logo depois da sua assembleia, que se chama também Assembleia de Implantação, o condomínio nasce. Quando ele nasce, que ele tem o CNPJ, o síndico consegue começar a atuar. Independente de ser um síndico profissional ou um síndico orgânico, ele vai ter as mesmas responsabilidades. Responsabilidade civil e criminal está em cima dele, independente de ser um síndico profissional ou um síndico orgânico, né? Então, nós precisamos, logo de cara, quando você faz essa assembleia de implantação e a construtora e a incorporadora vai fazer aquela reunião para apresentar o condomínio, você precisa pedir os documentos. Quais documentos você precisa pedir? Primeira coisa, todos os projetos. Os projetos, você precisa ter esses projetos armazenados numa nuvem, armazenados também em cópia dentro do condomínio, para que seja feita uma consulta rápida. E muitas vezes os síndicos esquecem de pedir os projetos. E aí, quando passa um tempo, aconteceu um problema específico, e a gente precisa consultar o projeto de estrutura. Onde está esse projeto de estrutura? Aí você vai entrar em contato com a construtora. A construtora percebe que que é um problema que ela não havia pensado. Você acha que a construtora vai te entregar esse projeto? Não vai. Verdade. E esse projeto de estrutura não está na prefeitura. Então, você começa a ter problemas. Então, solicitem todos os projetos. Aí vem o manual do síndico, que é o manual do síndico, foi elaborado com base nas normas técnicas que a gente tem hoje, depois a gente fala sobre elas, algumas referências de normas. Ele vai pedir esse manual. Nesse manual tem todas as recomendações. Tem recomendação de manutenção preventiva, de uso, de operação, e tem também as características da sua edificação. Como essa edificação foi construída, como ela foi concebida. Então, você pensa, é uma estrutura convencional com vigas, pilares, lajes e alvenaria? É uma construção de alvenaria estrutural? E o síndico, ele precisa saber de tudo isso, principalmente as edificações de alvenaria estrutural. Tá. Então, são termos que a gente consegue logo de início. Tá. Pegou seu prédio, solicita essas informações. Ponto. Você, na sua palestra, você vai passar por algumas normas ali que são importantes e que, inclusive, são as que você enxerga ali um índice maior de erros comuns, inclusive por parte dos síndicos, por não darem uma atenção especial para aquela norma ou para aquele item da edificação, né? Agora, a gente no SíndicoNet tem uma matéria nossa que lista, né, as principais normas que de alguma forma têm alguma relação com o condomínio.
Nessa nossa matéria, a gente listou ali em torno de 50, talvez um pouco mais até, né? E aí o ponto é o seguinte, também, Kelly, o síndico precisa saber estudar todas essas normas, né? Eu sei que você vai falar isso na sua palestra e mostrar um caminho ali para ele de como estar bem informado, né? Diante de um volume muito grande de informações técnicas, né? Isso é, inclusive, algo super interessante que é um caminho ali que você vai mostrar na sua palestra. Mas, dentre essas normas, onde que você enxerga ali os erros mais comuns e que você provavelmente vai levantar isso de uma forma mais aprofundada na sua palestra? Eu tenho 6 normas básicas que eu tenho uma ordem para elas, tá? Então, eu vou exemplificar aqui para você. Primeiro é a 15575, que é a norma de desempenho. Aí depois, a segunda é a 5674, que é a de manutenção das edificações, isso sempre pensando em implantação. A 14037, que é de manutenção, uso e operação. A 16747, que é de inspeção predial. E a 16280, que é de reformas nas unidades privativas e áreas comuns, também se engloba. Então, eu sempre tenho como base primordial para os síndicos essas 6 normas. E hoje nós temos também uma norma fresquinha que saiu, que é a 17170, que é a de garantias. Mas isso a gente fala especificamente lá na nossa, no Conexão, para que a gente consiga abordar melhor. E no manual do síndico, essas normas que eu falei, elas foram mencionadas de uma forma simplificada, mas que traz grande responsabilidade para o síndico. Porque se ele não cumpre o que está determinado para fazer a manutenção, o uso e a operação, ele começa a perder a garantia. E quando ele começa a perder a garantia, o que ocorre? Ocorrem custos, ocorrem problemas para os condôminos e para o próprio síndico. Porque o corpo diretivo, o condomínio como um todo, ele tem como síndico uma pessoa que tem toda essa expertise. E ele não tem. Ele precisa se resguardar de ter com ele um técnico, para que ele consiga receber essas áreas e cuidar dessas áreas de uma forma mais assertiva. Certo. Um cuidado que o síndico precisa ter é quando a construtora força o recebimento das áreas comuns. E todo mundo mudou, como você falou no início, todo mundo mudou, todo mundo está feliz, todo mundo quer usar a sua área comum, todo mundo quer usar o seu playground, a sua piscina, o seu salão de festas, quer fazer uma festa para chamar a família, né? Uhum. Então, assim, você precisa, aí ele acaba sendo pressionado para liberar essas áreas. E é aí que o perigo começa. Por quê? Porque você precisa, tem alguns itens, quando você faz essa vistoria, que você precisa detectar no ato da vistoria. E se você não detectar no ato da vistoria, quando você abrir um chamado para a construtora, ele vai falar, no dia da vistoria você não apontou esse problema. Então, é aí que você precisa ter o seu técnico a tiracolo, eu falo técnico a tiracolo, para ele mostrar e ter uma visão diferente, não só do acabamento. O acabamento é essencial, mas a gente precisa ver além. E aí, nessa vistoria inicial, vá com um técnico, contrate um técnico qualificado, vem fazer comigo a vistoria. Quer fazer? Precisa ser rápido. O condomínio tem, quando ele nasce, ele não tem uma previsão orçamentária bem elaborada. Então, ele precisa desse respaldo de receber algumas áreas. Então, para liberar para os condôminos, chame um técnico e tenha essa visão diferenciada. Então, por exemplo, dá um exemplo simples. Caimento você vai vistoriar o banheiro dos funcionários, que você precisa liberar porque os funcionários precisam usar. O caimento para o ralo está correto? Aí o síndico fala, não sei, como que eu vou saber? Leva um balde. Leva um balde, enche de água e joga água. Você vai ver se a água vai para o ralo ou não. Ponto.
Aí você já vai falar, caimento inadequado. Ponto. Ok. Aí tem outros pontos que você precisa alertar, por exemplo, vidros. As pessoas acabam esquecendo de olhar os vidros. E os vidros, quando você faz a limpeza pós-obra, eles acabam sendo danificados. E ele está todo riscado. Uhum. Aí a sua equipe de limpeza entra. Sua equipe de limpeza entrou, vamos limpar os vidros da sala de ginástica. Aí ele fala para o síndico, síndico, o vidro está todo riscado e eu ainda nem passei o pano. Aí ele fala, não, calma, então não vamos mexer, eu vou reclamar. Quando ele manda a notificação, a construtora ou a incorporadora responde, não foi apontado no ato da vistoria. Então, Entendi. assim, Uhum. são detalhes e isso tudo custa. Custa para quem? Custa no bolso de quem? De quem acabou de comprar um bem que é novo, é um sonho. Independente de ser um sonho ou independente de ser um investimento, um investidor que comprou esse imóvel para investir, ele quer ter lucro, ele não quer ter prejuízo. Então, nós temos que pensar nos dois lados. Então, isso tudo a gente vai falar no Conexão, de forma mais abrangente, para que os síndicos consigam se preparar, tanto o orgânico quanto o profissional. Então, não é só o profissional que precisa estar lá. Nós precisamos conscientizar no mercado como um todo. Boa. E o Síndico Net faz esse trabalho com maestria. Legal. Você, inclusive, participou, se eu não me engano, de algumas matérias, né, falando sobre as normas do Síndico Net. E aí, pensando, né, um pouco na sua palestra, conta um pouco assim como que vai ser a dinâmica também. Você vai conseguir mostrar de perto essas normas e mostrar também como o síndico identificar essas questões, mas ao mesmo tempo fazer com que ele tenha um entendimento mais aprofundado, né, das normas e daquelas que são mais importantes também, né? Conta um pouco só assim como que é essa sua dinâmica na palestra. Eu estou falando isso porque eu vi uma palestra sua, eu achei super interessante, por isso que você inclusive está no Síndico Net. Eu acho que o jeito que você mostra, que você apresenta as normas, lógico, você não vai apresentar todas porque não dá, mas o jeito que você mostra a importância daquela norma ou daquelas questões importantes, pontos específicos ali nesse momento do empreendimento é importante, né? E como isso traz um esclarecimento válido e importante para os síndicos e para quem está assistindo ali, né? Então, conta um pouquinho mais, assim, como que você é professora, inclusive, isso é que é legal, né? Então, você consegue mostrar isso de um jeito mais didático e mostrando meio que um caminho das pedras aí para o síndico, para que ele saia dessa palestra com uma cabeça ali mais aberta e entendendo até as pegadinhas que existem e onde, né, tem os erros mais comuns, né, em relação a essa questão desse tipo de gestão, né? Não, com certeza. Então, assim, como eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ensinar. Então, independente da minha profissão e da responsabilidade que nós, como engenheiros civis, temos com a sociedade, eu gosto de ensinar. Então, e falar com uma linguagem para cada mercado. Então, quando eu dou aula para técnicos, eu vou falar termos técnicos. Quando eu dou aula e essa palestra que é para os síndicos, que nem sempre todos têm um entendimento, eu vou falar numa linguagem simplificada, mas uma linguagem que ele vai entender. Igual, por exemplo, esse exemplo que eu dei simples, do caimento do ralo. Então, o que você tem que fazer para você não vai olhar o nível, você não tem como perceber isso. E o escoamento das suas tubulações, o escoamento da tubulação de água pluvial, se ela está totalmente limpa, como você faz? Você faz jogando água. Simples, são coisas simples que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter um respaldo maior. Então, são coisas, eu dou exemplos, né? Você já viu uma palestra minha, eu dou exemplos claros do problema que você vai ter e qual o prejuízo que você vai ter. E esse Legal. prejuízo, quem vai bancar esse prejuízo?
entendeu? Boa. Não, Então, sim. são detalhes que eu vou passar nessa palestra para que o síndico consiga sair mais preparado, para ele se atentar aos problemas e conscientizar realmente que a gente precisa ter uma gestão técnica patrimonial. A gente precisa ter Ótimo. um cuidado com o seu patrimônio. Não pensar só, quando a gente fala em patrimonial, que a gente conversou antes, não é um patrimônio histórico, é o seu patrimônio, é o Sim. seu bem, é a sua casa, é a segurança da sua família. É. E quando a gente pensa na segurança da nossa família, quais os cuidados que a gente tem que ter? Você sabe que no Conexão, eu vou falar um pouco sobre isso também, da importância do síndico ter esse mindset de que a gente chama de ownership, dele entender, isso mais para síndico profissional, claro, mas dele entender aquele condomínio que ele está atuando, né, que ele é o gestor, na mente dele, ele enxergar aquilo como um patrimônio dele, que é só com esse Isso. mindset que ele consegue ter, né, esse mindset de ownership, que chama, né, esse termo, que ele consegue ter essa visão mais apurada e esse direcionamento de dono mesmo, sabe? Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que isso valorize o patrimônio e evite também prejuízos futuros, né? Só para retomar aqui, a gente vai hoje, né? Para quem está assistindo hoje a nossa live, então, aqui no último dia de janeiro, no dia 31 de janeiro, é o último dia do primeiro lote. Então, está em tempo de você comprar o ingresso, né, para o Conexão, que vai acontecer no dia 20 de abril, com o melhor preço aí disponível, né, com mais desconto. E amanhã já entra o segundo lote, tá? Não deixa para a última hora. Os ingressos nas outras edições do Conexão vêm terminando cada vez mais cedo. Então, isso às vezes fica chato até para a gente, porque a gente vê muita gente legal que a gente gostaria que estivesse no Conexão, mas acaba ficando de fora porque deixou para a última hora, tá? É isso mesmo, viu, Júlio? Só te cortando, o ano passado, eu estava falando com a minha equipe, né? O ano passado a gente tentou comprar e não conseguimos. Aí. Então, realmente acaba de verdade. Não é história que a Não gente é está papo contando, porque não é papo. A vendedor, gente né? na segunda a gente teve a nossa reunião técnica e eu falei, gente, aí eu falei pro meu engenheiro, lembra que a gente tentou comprar e não tinha mais? Aí ele falou, lembro, Kelly. Eu falei, então, é Pois verdade. é. Então aí fica aí o aviso para vocês. Na palestra da Kelly, a gente vai abrir também para perguntas. Então isso é super importante. E assim, de novo, né? Eu falei um pouco no começo, a gente prepara a programação de todo o conteúdo do Conexão, as palestras, os palestrantes, essa curadoria que a gente faz é muito baseado em pesquisas que a gente faz com vocês que usam, que acessam o SíndicoNet, e também muito baseado nos números do SíndicoNet, ou seja, em todas as métricas ali que a gente tem de consumo de conteúdo, de tempo de leitura nas nossas matérias. Então, isso é uma coisa muito legal do Conexão. Tudo é muito pensado para criar uma programação super rica para vocês e, ao mesmo tempo, a gente tenta criar ali uma espécie de uma trilha que você consiga, dependendo do seu perfil, que você consiga ali montar uma programação interessante para um dia inteiro de muito conhecimento, muito networking também, com outros síndicos do Brasil inteiro que costumam estar presentes, e que para que no final vale a pena ali aquele ingresso que você investiu aí no seu conhecimento. Kelly, para a gente fechar, você tem mais algum comentário final ou alguma recomendação para o Conexão e da sua palestra, ou até da sua atuação? Não, a recomendação que eu tenho foi a que eu falei logo no início e que os Tá. síndicos acabam esquecendo. Solicitem toda a documentação do prédio. Tenha uma lista completa desses documentos, dos projetos, ARTs, porque depois, no futuro, isso vai fazer muita falta.
e cumpram o que realmente está no manual, para que você tenha a garantia de que você vai ter um condomínio, um patrimônio saudável. O meu slogan, vida longa ao condomínio, entendeu? Por quê? Porque você precisa ter, desde o seu nascimento até a sua maioridade, que ele tenha desempenho e durabilidade. Boa, gostei então, do slogan. Vida longa ao condomínio. E contem comigo, sabe? Porque eu sou muito disponível, as minhas redes sociais estão aí, eu sou disponível, respondo para as pessoas, eu gosto muito de ajudar de todas as formas, independente da pessoa. Então, pode chamar que eu estou sempre à disposição. Legal, Kelly. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado a todos que assistiram aqui a gente. Esse esquenta, né? É uma live mais curta mesmo. Propositalmente, a gente procura não se aprofundar tanto nos assuntos, porque a gente quer fazer uma entrega mais rica lá no dia do evento. E queria agradecer, então, a todos aí que participaram, e a gente se encontra, né, nos boletins do SíndicoNet, no SíndicoNet e, principalmente, presencialmente, inclusive, no dia 20 de abril, que é quando vai acontecer o Conexão SíndicoNet 2024. Tá? Se você tiver alguma dúvida, acessa conexãosindiconet.com.br. Lá tem toda a programação também para vocês entenderem como que a gente está trabalhando aí o evento desse ano. Tá bom? Obrigado, muito pessoal. Bem. Tchau, Kelly. Obrigada. E vida longa ao condomínio. Vida longa ao condomínio e até dia 20. Até o dia 20. Tchau, tchau. Tchau, tchau.